Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Cantelli, que é diretor executivo no Olé Consignado e vai se apresentar daqui a pouco. Eu acho que vai ser uma conversa assim, bem bacana, porque o Rodrigo vai explicar, né? Ele tem vários chapéus no banco, cuidando de tecnologia, de negócio, de produto, né? Então isso aí já mostra, inclusive, uma estrutura que, na minha visão, mais orgânica ou possivelmente mais chance de gerar resultados. Então nós vamos entender, na visão do próprio Cantelli, como é que o banco fez nesses tempos todos para lidar com a transformação digital, para lidar com essa necessidade de responder aí mais rápido ao mercado, né? Eles têm um público bem específico, mas isso tudo nós vamos conversar daqui a pouco. Ele vai explicar o negócio e se apresentar. Tudo bom, Cantelli? Tudo bom, Marcelo? Como é que vai? Tudo ótimo. Tudo jóia. Então, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho da sua trajetória, só para o pessoal te conhecer bem. Tá bom, deixa eu me apresentar um pouco da Olé também, que não é um nome tão conhecido. Mas deixa eu começar me apresentando. Meu nome é Rodrigo Cantelli. Eu tenho uma mais longa que eu gostaria de história aí nessa área de tecnologia. Já estou muitos anos na estrada, muito tempo. Comecei como analista, administrador de dados, e já há alguns anos, algumas décadas, já estou em posições gerenciais, né? Nos últimos anos, eu estou no mercado bancário, eu fui do Bom Sucesso, hoje sou do Olé, né? E como você disse, eu tenho alguns chapéus, né? Eu sou responsável pela área de tecnologia, pela área de produtos, pela área de CRM, data officer, cyber, precificação. Então, são coisas bastante diferentes a priori, é bem interessante, bem dinâmico minha vida aqui. Deixa eu contar um pouco o que é a Olé. A Olé, ela surgiu de uma JV do Santander com Bom Sucesso, já há algum tempo, é todo o Santander, e a gente faz um empréstimo consignado é o braço de consignado do Santander. Então, nós emprestamos dinheiro barato, né? É o dinheiro mais barato que existe no mercado, tem taxa até de 1% ao mês, para aposentados, pensionistas, funcionários públicos, e estamos ajudando a gerar a economia, a estimular a economia. Então, a gente é uma empresa bem grande hoje, como Olé e como grupo, né? Eu vou falar um pouco de Olé aqui, mas depois, como grupo aí, nem preciso, dispensa apresentações, precisa falar do Santander. Mas, como Olé, a gente tem aí 2,5 milhões de clientes, uma carteira de mais de 15 bi, uma empresa extremamente focada no cliente. Nosso perfil de cliente é muito distinto, mas a gente tem uma visão muito forte para isso. Temos uma nota de NPS, não sei se todo mundo conhece, o conceito de NPS, né, que é a nota que o cliente dá no final do atendimento. Nosso NPS é 85, que mostra muito a nossa preocupação com o cliente, de querer resolver. A gente sabe que quando uma pessoa está pegando um empréstimo, ela está precisando daquele dinheiro por algum motivo, e a gente prima por fazer com muita transparência esse processo. Então, eu acho que isso é um pouco do Olé, uma empresa bacana, enxuta, que tem conseguido crescer muito calcado numa transformação digital. Acho que esse é um ponto que a gente pode tocar aí daí a pouco, e muito focada nos seus clientes. Então, só fala um pouquinho mais sobre o cliente do Olé. É sempre alguém que já é aposentado ou não necessariamente? Desculpando a minha ignorância sobre o tema. Não, o nosso cliente, eles são... Eu posso dividir em 2 grandes grupos. O primeiro é o de aposentados, sim, aposentados e pensionistas do INSS. Esse é um público muito grande. Mas também funcionários públicos, de uma maneira geral, né? E quando você fala de funcionário público, você vai de um cara de alta renda até o professor, que é o grande professor, o policial, o bombeiro, o pessoal da Secretaria de Saúde, então, que é o grande público, né? Quando a gente fala de funcionário público, a gente imagina erroneamente que é um grupo pequeno que ganha muito, mas você tem um grupo grande de pessoas que estão aí contribuindo para a nossa sociedade de forma decisiva, que são funcionários públicos. Então, nosso perfil é um perfil de cliente diverso, né? Temos diversas personas aqui que a gente já mapeou, distribuídos pelo Brasil demograficamente inteiro. Tem cliente em todos os municípios do Brasil, onde são 2,5 milhões clientes, e crescendo.
em todos os municípios, homem, mulher, todas as faixas sociais, é um público bem extenso. Nossa, é complexo mesmo, né? Porque a gente, inclusive regional, né? Diferenças regionais, né? Particularidade de região. Sim. E como é que vocês têm capilaridade para atingir esse pessoal todo? É o banco sempre ou o banco tem agentes? Não, a gente tem alguns canais de vendas, né? O mais forte, a gente tem um grupo de correspondentes bancários que atende nosso nome, né? A gente tem algumas lojas próprias e a gente tem nosso aplicativo, né? Para emprestar diretamente ao cliente, que é um app e um website que o cliente pode entrar e contratar diretamente com a gente, sem intervenção, sem nenhum intermediário, e onde sempre conseguimos ter melhores condições ali para todo mundo. E quantos anos existe o Banco Cantelli? O banco, deixa eu pensar aqui, 5 anos, acredito que 5 anos. Nós fomos criados há 5 anos atrás, exatamente. Entendi. Eu pergunto isso porque eu queria entrar naquele tema que você comentou, né? Como é que o banco foi se estruturando nesses 5 anos, nesse contexto de transformação aí que, né, teve que aumentar o foco em tecnologia e em canais que chegassem aí talvez direto, né, nos consumidores, e ao mesmo tempo como é que se estruturou para atender tão bem com a NPS alto esse público tão variado, entendeu? Como é que foi essa evolução dessa estrutura, né? Isso que você comentou no começo é super curioso, né? Um executivo que é de TI e que também cuida de várias áreas de negócio, né? Já é uma dica, parece, aí da estrutura. Né? Eu acho que isso é bacana, isso tem um pouco a ver com a estrutura, sim. Eu acho que eu tenho uma característica quando alguém me pergunta o que eu sou hoje em dia, eu falo que eu sou uma pessoa de tecnologia que entende de negócio e uma pessoa de negócio que sabe como usa tecnologia. E eu acho extremamente importante hoje. Essas nossas áreas de negócio e tecnologia são muito próximas. Dia após dia, eu tenho meninos, não pequenos mais, eu tenho 2 filhas, já 18, 15 anos de idade. E quando a gente observa essa meninada, né, e elas já são, a tecnologia já está chipada nelas, já nasceram com tecnologia. Então, quando você olha para o futuro, eu não consigo ver mais uma área de tecnologia tão separada de uma área de negócio. Essas áreas vão estar muito integradas no futuro. Por quê? Porque a tecnologia está em tudo, né? Foi a época que a tecnologia estava separada, uma área distante. Então, cada dia que passa, a tecnologia está mais inerente ao negócio, mais próxima do negócio, mais acontecendo em todos os lados. Então, eu tenho uma formação de tecnologia, sou formado em ciência da computação. E antes você tinha que ter uma formação imensa, e continua sendo extremamente importante essa formação. Mas quando eu vejo minhas filhas, desde pequenas, elas têm uma visão muito forte de tecnologia. Elas vão estar no mercado daqui a pouco, competindo com a gente. E elas vão entrar no mercado como área de negócio, provavelmente, com uma inquietude tecnológica muito maior. Então, nesse processo nosso, a gente procurou tentar fazer uma estrutura levando isso em consideração. Então, nós dividimos toda a nossa área de desenvolvimento, hoje já tem alguns anos, né? Ela foi organizada em squads, alguns academicamente ou teoricamente bem concebidos como squads, outros não. Outros foi a nossa forma de agrupar ali dentro. Se você olhar ali, você não vai achar ele tão academicamente, tão bem separado como squad, tão detalhado. Mas o que a gente fez foi empoderar os usuários, ponderar a área de negócio e colocar essas pessoas juntos. Quem sou eu para discutir de agilidade com vocês, especialistas, né? Num podcast chamado Os Agilistas. Mas eu tenho para mim que alguns pontos são fundamentais nesse processo de agilidade. O primeiro é ter equipe multifuncional. Segundo, todo mundo estar ali junto, tentando resolver os problemas da forma mais rápida possível. Seja essa pessoa de negócio, de tecnologia, ou seja o dono do produto, ou sendo a área de marketing. A gente tem uma velocidade de solução
de problemas mais rápido, né? De decisão, não é de execução. Agilidade não significa fazer rápido, significa... né? E o terceiro, um mindset de você mudar de um modelo de definir todo o escopo primeiro. Acho que isso aí eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, para o modelo de estar definindo aos poucos e tudo. Mas então eu não vou entrar no mérito mais do tecnicismo da agilidade, que eu acho que várias pessoas já abordaram, mas sim no conceito de estar todo mundo junto, trabalhando no mesmo sentido. E isso a gente fez. Então, hoje, as nossas squads ficam nos departamentos de usuário. Ficam os desenvolvedores sentados junto com as áreas de negócio. Então, o dono da área de negócio é responsável pela priorização, para decidir se vai entrar uma correção de um bug ou uma melhoria nova. Ele participa desse processo sempre, em todas as rotinas, seja de daily, seja de priorização, o que seja no início da sprint, para definir o que entrou ali dentro ou não, o dono da área de negócio define. Porque, no fundo, isso é que impacta a vida dele. Ele não consegue mais viver sem a gente, né? E também nós não vivemos sem área de negócio, porque, a não ser uma empresa que seja de tecnologia, o grande foco não é tecnologia, né? Nosso foco é atender o cliente final nosso que está precisando de dinheiro por alguma razão, atender ele rápido. Então, espero que eu consiga te responder, eu acho que grande parte do sucesso nosso tem a ver com isso, da área de negócio e tecnologia estarem muito juntas. Sim. Juntas no mindset, juntas fisicamente. Fisicamente existe um lado representativo. Então, acho que esse faz parte do nosso sucesso. E com isso, eu acho que a gente conseguiu fazer um crescimento imenso dessa empresa. A gente tinha, quando começou a Olé, a gente emprestava 40 milhões por mês. Hoje a gente empresta 3 mil vezes isso. A gente cresceu... muito, né? 3 mil, sei lá, nem sei quantas vezes. Não sei dizer se esse é o número, não vou entrar aqui em números do pão. Mas isso está no balanço também. Hoje a gente empresta 1,5 bilhão por mês e com a mesma quantidade de pessoas. Não crescemos nenhuma pessoa. É curioso como é que essa é. Só uma coisa antes, né? Achei essa reflexão sua anterior aí, de as pessoas estarem juntas, você falando das suas filhas, né? É interessante, né? Assim, hoje ainda tem um grupo, né, claro, sempre vai ter um especialista que desenvolve tudo, né? Sim. Mas hoje ainda tem muito essa separação do tipo assim, esse é um cara que entende tecnologia, eu sou um cara que entende negócio, né? Só que o background de todo mundo cada vez mais vai ser um background de tecnologia, né? Então, cada vez mais essa coisa não vai ser tão misteriosa, tão caixa preta, né? As pessoas vão naturalmente conversar sobre esse tema, né? Claro. E aí eu achei interessante ou seja, é como se você já estivesse se antecipando a isso, né? E é incrível como é poderoso colocar as pessoas para trabalharem juntos, né? Isso aí, eu estava falando isso, o pessoal, assim, toda vez que tem um problema sério, o que todo mundo faz? Quase que um reflexo, né? Junta as pessoas numa sala, a famosa sala de guerra, né? Isso. E coloca para trabalhar junto, né? Só que depois desfaz isso, né? É como se você, num dado momento, começou a criar os squads, independente do nome, acreditando nessa ideia, né? Exato, eu acho que essa é até a origem, uma das origens do modelo ágil, né? Ou seja, se você trabalha, quando você tem uma tarefa de guerra, você trabalha bem lá, vamos criar os squads sempre. Mas é isso mesmo, acho que tá junto, ter uma gestão à vista, todo mundo objetivo, isso tem muito resultado. Mas, Marcelo, até falando de filho, de como as pessoas vão entender de tecnologia, isso é um fato que me marcou demais e eu vou compartilhar aqui com você e com todo mundo que está ouvindo aqui desse podcast extremamente bacana. Minha filha mais velha tem 18 anos. Acho que ela tinha 8 anos, ou seja, 10 anos atrás, talvez um pouco mais. Logo que aqui em Belo Horizonte se proibiu sacola plástica, embalagem de sacola plástica para você entregar. E eu lembro que eu estava comprando com ela livros ali na leitura. E a leitura vinha com uma sacolinha de papel com algumas frases de algumas pessoas famosas, grandes pensadores. Eu lembro disso, verdade. Não, é muito bacana isso.
E vinha lá, pô, eu imagino o Paraíso como uma grande biblioteca, não me lembro quem era o autor, mas eu lembro que tinha uma frase do Bill Gates. E eu falei para ela assim, filha, sabe quem que é Bill Gates? Ela falou assim, não, pai. Assim, Bill Gates é o homem mais rico do mundo, criou a Microsoft. Ela falou, o que foi a Microsoft? A Microsoft tem um Windows, tem Word, Excel, PowerPoint. Eu disse, não sei. O homem mais rico do mundo não é o cara que criou o Google. O Google não era na época, hein? Porque tudo que eu faço precisa do Google. Não, mas isso está no seu micro aqui. Eu falei assim, no notebook de casa não tem nada, pai. Fica tudo na nuvem. Tudo, usou a expressão na nuvem, né? Fica tudo no Google. Sim. Então, há 10 anos atrás, um menino de 8 anos tinha uma percepção que o modelo, óbvio, né? Que o modelo de remuneração ia mudar. Sim. Que ia mudar para o modelo do Google, que hoje é a grande potência que é. Então, eu fiquei, quando ela me disse aquilo, eu fiquei extremamente impressionado com a frase dela, né? E é isso, ou seja, hoje esses meninos que estão aí hoje, daqui a pouco estão aqui com uma percepção de tecnologia completamente diferente com a nossa e estão compartilhando o mercado com a gente. Nossa, esse exemplo é muito legal mesmo, né? Porque a percepção diferente muda tudo, né? E a gente é de outra geração, né? Igual você disse, o ícone era o Bill Gates, né? É muito interessante, viu? A gente já até gravou podcast com o Humberto Mariotti que fala sobre complexidade. E ele fala muito sobre essa questão da percepção, sabe? Assim, da gente ter vários problemas que são advindos de um problema de percepção, né? A gente não entender, por exemplo, que certos problemas têm que ser lidados de forma diferente, né? E aí você fala uma coisa interessante, viu? Como é que essa geração nova já vem com a percepção de mundo completamente diferente, né? Com uma intuição até melhor, né? Para os modelos de negócio, né? Para os possíveis modelos de negócio e as possibilidades, né? Muito melhor. Quer dizer, não diria que é melhor ou pior, né? É diferente, né? Mais sintonizada, né? Para o uso de tecnologia é melhor, né? É mesmo sem o nosso background, sem a nossa formação. E eu acho que o mais importante, nós vamos encontrar com essa geração no mercado de trabalho. Então, quando a gente olha, você fala assim, pô, eu vou trabalhar mais 20 anos, mais 30 anos, entendeu? Então, se eu vou trabalhar mais 30 anos, tem alguém de 10 anos que vai trabalhar comigo muito tempo no mercado ainda, entendeu? Que tem 10 anos hoje. Então, eu vou compartilhar, ele vai entrar na empresa que eu estiver trabalhando com uma mentalidade completamente diferente da minha, querendo fazer negócio de um jeito diferente do nosso. Então, nós temos que estar conectado com isso, a gente tem que ser, como tecnologia, um viabilizador desse cara, e não contra esse cara. E esse cara vai falar de tecnologia com muito mais fluidez que alguém que está no mercado há muitos anos, né? Alguém que hoje tem 50 anos de idade, que é uma área de negócio. Então, a área de negócio daqui 20 anos vai ser o cara que hoje tem 10. Assustador, nunca pensei sobre meu filho dessa forma. É isso. Ele possivelmente vai ter uma interseção de mercado de trabalho dele com você, não sei qual a idade do seu filho, entendeu? Eu tive uma interseção com meu pai, em determinado momento eu tinha alguns colegas amigos do meu pai, que eu de alguma forma tive algum relacionamento profissional com eles. Então nós vamos ter essa interseção, né? E eles vão mudar, eles vão completamente a forma da gente pensar, né? Da forma de fazer negócio. Verdade, verdade. E eu acho que a gente tem que estar preparado para essa geração, como colega, como consumidor dos nossos produtos, né? A gente tem que estar preparado. Fazendo só uma ponte disso para o nosso cliente, a gente foi o primeiro banco a ter um modelo de contratação completamente digital em consignado, o primeiro banco a fazer contratação por app no consignado. E quando a gente começou isso, algum tempo atrás, 2, 3 anos atrás, o pessoal falava assim, mas aposentado não consegue contratar pelo app. Eu falei, gente, primeira coisa, consegue, vai conseguir, porque o Neto vai ensinar. Segundo, que o aposentado daqui 2, 3 anos, você tem um cara de 50 anos, 60 anos aposentando. Sim. E esse cara já usa app para tudo. Então, se você imagina, eu lembro quando eu comecei essa discussão internamente em alguns fóruns, mas o aposentado não consegue
usar um app para fazer uma contratação. Eu falei assim, não consegue hoje, mas daqui a 1 ano ele vai conseguir, daqui a 2 anos ele vai conseguir. Essa crise está mostrando, os aposentados, todo mundo que é mais velho está entrando em É, call, né? Está entrando em conferência, está aprendendo a usar o exatamente. Netflix na marra, né? Exatamente. Usando videoconferência, todo mundo. Eu faço videoconferência com meus pais, com meus sogros hoje em dia, porque não podemos encontrar, né? Então, a crise tem mostrado isso pra gente. Exatamente, a crise quebra os tabus imediatos, né? Instantaneamente, né? Isso é Daqui a pouco vai interessante estar comprando por inteligência artificial, conversando com o seu celular, né? Porque existe uma tendência de toda a interface ser por voz. Então, daqui a pouco eles vão estar comprando, vai estar lá falando com a Siri, com a Alexa, com alguém comprando. Eu queria um empréstimo, estou precisando de um dinheiro, o que é mais barato? Ela vai listar e ele vai achar. O que chega mais rápido para mim? Então, mas eu queria te perguntar uma coisa, porque normalmente assim, o público nosso ele muito se interessa. Como é que foi para você convencer até o negócio a se aproximar tanto, né? Como é que você organizou esses diversos times, entendeu? Eles estão organizados em torno do fluxo, é dentro de departamento. Eu estou passando essas dúvidas, que são dúvidas muito comuns, entendeu? Que a gente vê frequentemente com os nossos clientes, assim, essa conversão para esse modelo, sabe? Bom, primeiro eu tenho sorte de ter excelentes colegas aqui, então eu não tive muito esforço, não. Como a gente é uma empresa jovem, parte de um grupo extremamente vanguardista, que é o Santander, que desde o primeiro momento está se preocupando com... está inovando, transformando o seu negócio. Eu não tive muita dificuldade em convencer meus pares e a empresa de passar por esse processo de transformação, né? Eu acho que eu tenho uma virtude de falar muito bem do negócio, ou seja, como eu entendo bem do negócio aqui também de consignado, então eu sempre, meus argumentos sempre foram de negócio, nunca de tecnologia, né? Entendi. Apesar de qualquer banco ter na tecnologia o seu core, não é seu fim. O nosso fim é atender o nosso cliente. Então, o argumento sempre foi como nós vamos pegar alguns dos nossos stakeholders, seja o cliente, seja o acionista, seja o nosso empregado aqui, o nosso colaborador, como é que nós vamos fazer melhorar a vida dele? E esses sempre foram os argumentos que a gente teve. Como é que eu faço para melhorar a vida do meu cliente? Tá bom, eu trabalho com um correspondente bancário que traz um cliente para mim, mas como é que eu entro no meio dessa jornada? Ele tem um contato direto comigo. Como é que eu dou informação para o meu cliente sem ele precisar me ligar? Como é que eu dou transparência para ele? Então, esse sempre foi parte dos nossos argumentos, né? O que eu vou ter de ganho financeiro? Qual vai ser meu retorno? Né? Eu trabalho banco, isso é extremamente importante também. Então, esse sempre foi um argumento, eu acho que isso sempre foi na base da razão. Sorte de estar em um grupo, uma empresa vanguardista, então isso não foi difícil. Como é que a gente agrupou? A gente tem uma estrutura aqui dentro hoje, uma estrutura hierárquica, organizacional tradicional, até um certo nível. O que eu fiz foi, primeiro, organizar os nossos squads. Vou pegar do menos óbvio. Nós pegamos tipo uma área de back-office não negócio. Nós criamos uma squad, criamos um grupo de POs ali que tem a responsabilidade de sentar a cada 15 dias, que é a nossa sprint, e definir o que vai ser feito. Então, teve-se um grupo ali dentro. Então, essa é uma mesa que tem pouca característica de mesa, mas implantamos ali uma rotina de daily, Kanban para acompanhar numa mesa dessa, dando uma visão à vista para todos. Já dentro da área de negócio, a gente fez um agrupamento mais por canal. Então, a gente trabalhou os grandes canais nossos, temos plataformas separadas, e a gente começou a trabalhar cada canal com a sua plataforma, e depois a parte de workflow embaixo. Então, a gente organizou as squads dentro de uma visão, primeiro canal, com contato com o cliente e com o nosso correspondente bancário, que é um outro stakeholder extremamente importante para nós, né? Faz parte dos nossos pilares, satisfazer o cliente, satisfazer os nossos parceiros de negócio. Então, a gente organizou essas squads, garantiu que essas squads tivessem
dependendo dela, pelo menos um PO dedicado, full time, sentado na squad, garantindo uma estrutura mínima para essa squad, ter um Scrum Master, ter os devs, ter gente de teste, ter alguma ferramenta de gestão de demanda e gestão do trabalho do dia a dia. Aí algumas foram mais para o Kanban, outras foram mais para o Scrum, aí foi dependendo um pouco de cada mesa e cada necessidade dela, a gente não obrigou que isso acontecesse. Dentro da estrutura de TI, então a gente organizou squads, business partners, que eram pessoas que atendiam o negócio e fazem a ponte entre o negócio e a área técnica. Então, uma estrutura de TI está organizada em business partners que estão ligados às áreas de negócio, um business partner para uma ou mais áreas de negócio. Squads que eles atuam mais, e cada squad tem seu PO, que é responsável por priorizar aquela squad, por definir as histórias, para conversar com todas as demais áreas. Uma área de arquitetura, em paralelo, dentro da área de TI também, que suportando, né, os times todos, né? Suportando os times, definindo as principais diretrizes arquiteturais e infra. Aí tem algumas outras áreas mais tradicionais dentro disso. Depois, o que a gente fez? Então, no primeiro momento, essas estruturas, elas ficavam dentro da TI ou dentro de uma outra estrutura que é minha, que é a estrutura de digital, que foi responsável pela transformação digital e pelo nosso modelo de contratação digital e pela venda no canal direto. Então, depois essas equipes foram colocadas, aí existiu ali, nesse primeiro momento, uma fagulha dentro da empresa de ver esse modelo funcionando bem. Aí depois nós pegamos essas squads e jogamos para dentro das áreas de negócio. Então aí nós contaminamos a área de negócio. Se você andar dentro da empresa aqui, eu acho que você já esteve aqui algumas vezes, não sei quando você foi em alguns outros andares aqui, você vai ver Kanban em todos os andares, você vai ver um ambiente que mudou bastante depois disso acontecendo, porque houve uma contaminação da empresa com essa questão da agilidade, da squad, estar próximo da tecnologia. As áreas de negócio que são organizacionais passaram a se agrupar um pouco, de alguma forma, em torno dessas squads, tiveram o sentimento de dono com as squads e os sistemas, que são deles, na realidade, né? Não são da área de TI. Então, acho que houve um alinhamento muito grande com essa estrutura que a gente conseguiu construir aqui dentro. Interessante, né? Ou seja, começou quase que um pouco incubado e protegido dentro da TI, mas na medida que deu resultado, foi se espalhando, né? Ganhando tração e aumentando a fluidez, né? Exato. Na medida que você espalha ali, você vai ficando mais fluido e cria aí vira quase uma auto-organização, né? Igual você disse, né? Exatamente. Uma área vem mais para perto, a outra área, né? Exatamente. As pessoas começam a se redistribuir, né? Exatamente. E muito legal, né? Exatamente, muito bom. Eu acho que tem funcionado, sempre com muita coisa a melhorar ainda. Eu acho que a gente fez muito, mas com muitos pontos a melhorarem, contando com bons parceiros sempre, comprando conhecimento do mercado, tem sempre gente que ajuda a gente e com excepcional time, né? Eu acho que isso não seria feito sem um time excelente aqui, que comprou essas ideias desde o início. Muito legal isso aí, viu? Você falou uma coisa, eu queria até mudando um pouco de assunto, mas que eu fiquei curioso também. Você falou assim, você tem o chapéu de TI de transformação digital, né? Hoje não mais, eu já tive, hoje meu chapéu, um dos meus chapéus é o canal B2C, a venda do B2C e o marketing digital. Já foi de transformação digital, hoje, depois que a gente desincubou, essa transformação já está dentro do banco como um todo. Isso foi por prazo. O assunto já não precisa de um departamento disso, né? Porque exatamente. Já virou um assunto... Então, mas aí o que eu ia perguntar é isso, uma dúvida que eu vejo muito grande é assim, quais que é a sua visão sobre... Você acha que uma empresa que ainda está muito tradicional, ela tem que criar uma área de transformação digital mesmo para provocar isso? Aí como é que fica esse conflito com a TI que já existe? Tem o tal do modo 1 e modo 2, igual o Gartner falava, ou está saindo em desuso, entendeu? Como é que você enxerga isso, hein, Canté? Eu enxergo assim, eu acho que não existe uma receita pronta não, sabe? Eu acho que depende muito da cultura, de quanto cada empresa comprou. Eu não sei se eu faria igual eu fiz aqui em outro local. Aqui, como eu disse, teve um apoio muito grande do grupo, do presidente, dos meus pares, da empresa, do time como um todo. Acho que esse modelo nosso funcionou bem aqui.
eu acho que existem algumas características, sim, que podem e devem ser replicadas para todos os lados. Não uma receita de bolo. As características são essas, ou seja, a tecnologia tem que ter empatia com a área de negócio e vice-versa. Tá sentado junto, ter essa visão de sala de guerra o tempo todo. O usuário se empoderar dos sistemas, dos squads, dos projetos, né? A questão de trabalhar de maneira ágil, eu não vejo muito, tirando alguns poucos projetos, como trabalhar no modelo cascata hoje. Acho que não consigo imaginar isso mais, né? Ou seja, tem que trabalhar de forma ágil. Então, essas características, eu acho que elas são comuns. Agora, um modelo depende da cultura organizacional. Eu acho que tem empresa que cria seu departamento de transformação digital, tem empresa que não precisa, mas vai depender da cultura de cada uma, entendeu? Acho que dependendo do nível de cultura que cada empresa está, como é que está a sua TI, o quanto que a TI está sendo resistente à mudança, porque eu vejo muitas áreas de TI e muitas pessoas de TI resistentes se achando completamente dono de todo o modelo tecnológico, e isso não é um fato. Então, depende de uma série de fatores. Acho mais fluido, como você bem disse, isso está mais aproximado e menos separado. Eu acho que essa é uma questão importante. Evitar atrito desnecessário, fricção desnecessária, né? Isso eu acho que é importante. Mas eu já vi empresas de todos os modelos funcionando. É porque eu acho interessante essa evolução, sabe, de começar até ter uma fagulha da transformação, mas ela espalhar e todo mundo virar dono da transformação, né? Porque senão fica sempre aquele troço de tem os caras com legado e os caras com novidade. Aí a coisa não está integrada, aí o cara que está ali não se sente reconhecido, né? Sabe? Fica uma coisa meio complicada, né? Me parece, de sustentar em longo prazo, sabe? Eu concordo. Eu acho que assim, a transformação é um processo, né? Você falar que você está com a transformação digital, daqui a pouco ela já aconteceu. Nós temos que buscar outra transformação, entendeu? Transformação tem que acontecer sempre. Então, eu acho que tem que funcionar por um período determinado. Mas tem modelos e modelos. Eu, obviamente, acho que aqui combinou esse modelo nosso, tanto que foi bem sucedido. Mas já vi outros modelos funcionando, pelo menos por um período de tempo, né? Uma pergunta que é inevitável hoje, né? Falar sobre o futuro e botar o Covid aí no jogo, né? Como é que você está enxergando assim? O que você já pode dizer do que vocês já sentiram aí, né? Como é que foi tanto a adaptação de vocês interna ao Covid e se vocês já estão sentindo alguma mudança no consumidor? E como é que você enxerga o futuro do crédito consignado, sabe? E do ponto de vista aí de mais uso de tecnologia? Eu acho, vamos por partes. Na primeira parte, eu acho que a gente se adaptou muito bem, muito rápido com o Covid, né? Não só do ponto de vista de tecnologia, que a gente tinha elas prontas, relativamente fácil, algumas, né? Mas a gente tinha as tecnologias prontas, a gente já tem um baixo índice de trabalho manual aqui dentro. Como eu disse, a gente emprestava 40 milhões com o volume de funcionários, emprestamos hoje 1,5 bilhão com o mesmo volume de funcionários que tínhamos com 40 milhões, isso significa o uso intensivo de tecnologia, OCR, workflow, ou seja, a maior parte das propostas tem baixa interação humana com elas, ou quase nenhuma, né? Então, nós temos uma esteira, né? um workflow aqui muito, muito digitalizado, que quando você entra para um processo desse de Covid, quando a gente começou a discutir, a gente falou assim, não, aqui está bem resolvido, né? Então isso aqui, eu tenho muita elasticidade de crescer por funcionário se eu tiver algum problema. A gente criou um modelo de trabalho remoto muito rápido, né? Acho que como todas as empresas, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto do ponto de vista de gestão e de cultura, né? Então, logo na primeira semana, a gente já estava lá com todas as áreas fazendo daily, todo dia. Então, vem até uma cultura do ágil, veio para o modelo. Todo mundo passou a ser obrigado a fazer uma daily, até para aquecer o time, para manter ali, ou seja, muda um pouco a forma de gerir. Isso foi muito rápido. E acho que a gente aprendeu
a trabalhar bem. Acho que nós na Olé, nós no mundo estamos aprendendo a trabalhar bem nesse modelo remoto de videoconferência. Acho que isso vai perdurar por um bom tempo. Uhum. Eu ouvi uma frase esses dias, eu acho até que é do presidente do grupo, que é do Real, não tenho certeza, mas eu acho que é falando o seguinte: problemas simples estão sendo bem resolvidos por videoconferência, nesse processo de videoconferência, trabalho remoto. Agora, problemas complexos precisam de interação humana. Então, precisam dessa troca, de você sentir a temperatura, ver. E eu concordo muito com isso, né? Então, eu acho que a gente está num processo de trabalhar a rotina, mas para algumas coisas nada substitui o contato humano. Uhum. Principalmente para essas questões, problemas mais complexos. Muito difícil de resolver isso numa videoconferência. Ver a cara do outro mesmo, tem um estalo, uma interação junto ali, né? Escrever um troço junto. Escrever na parede, junto terminar, ali. não é a mesma coisa de escrever na tela do computador para o outro ver. Acho que a gente ainda não tem, pelo menos a nossa geração, pode ser que a geração dos nossos filhos tenham, apesar das minhas filhas reclamarem muito da aula à distância, né? Eu acho que perde muito. Então eu acho isso tem que mudar, né? Eu acho que a gente não consegue viver durante muito tempo os problemas complexos. Fora o fato que nós somos latinos, né? Então, brasileiros, latinos, a gente gosta de contato. Acho especialmente muito difícil esse da gente não ter o olho no olho, não ter o contato, não ter reunião presencial. Acho que isso é muito da nossa cultura latina, falando da gente, brasileiro, latino-americanos, italianos, espanhóis, e todo mundo da cultura latina tem isso muito forte, diferente de um anglo-saxão, do nórdico, que tem uma cultura diferente da nossa. Então eu sinto que a gente precisa um pouco mais de contato que eles, pelo menos é uma opinião que eu tenho. Então eu acho que para problemas complexos a gente vai precisar voltar a encontrar, entendeu? Sim. A ter reuniões presenciais. Não, acho muito legal esse elemento. Assim, outro dia conversando com a Patrícia Fumagalli da Anima, né, até só um comentário de uma coisa boa, que era as pessoas até se manifestarem mais lá no mural virtual, por exemplo, né? Independentemente de posição, Sim. sabe? Isso foi um negócio interessante. Mas eu concordo com você que o ser humano é cheio de coisas intangíveis, né? E que o contato, o melhor humor juntos, talvez, né? A dinâmica ali pode fomentar mais a criatividade ou a resolução do problema, né? Isso aí você não consegue realmente passar para o virtual, né? Realmente é uma reflexão bem interessante. Eu pessoalmente acho muito difícil. Eu acho que a gente precisa e tem nesse contato pessoal, na emoção, no clima, isso se acaba gerando um nível de criatividade diferente. Então eu acho que a gente vai ter que voltar daqui a pouco, não sei quanto tempo a gente suporta esse processo dessa forma, como a gente está não, né? É extremamente importante, tá todo mundo em casa agora, a gente preza por isso, acho que a gente tem que preservar a saúde mais que tudo, a gente tem prezado muito nisso, mas é difícil, né? Eu acho que é um processo de ficar muito tempo em casa, não ter contato com os colegas, não ter contato com a família, é algo que com o tempo vai tirando um quê da nossa cultura, que é muito forte, né? Volta a reafirmar a cultura latina, de almoçar com os pais no final de semana, reunir a família inteira, e isso é muito nosso, né? A gente não vê isso nas culturas anglo-saxões tão forte quanto a gente, essa relação familiar, essa relação de amigos, mas a gente tem isso muito forte. Então, acho que a gente tem que resolver essa questão dessa calamidade, dessa pandemia, para a gente voltar. Não vai ser o mesmo normal que a gente tinha antes, mas a gente tem um pouco mais, voltar pelo menos com
ter um pouco de mais de contato. Não, com certeza. Vai minando, né, o espírito das pessoas, isso, né, cara? A verdade é essa, né? Vai assim, minando. É uma maratona que é difícil, né? Eu sempre falo assim, a gente é até privilegiado de estar em negócios que permitem ainda, né, trabalhar assim, ter essa opção, né? Então é um privilégio nesse momento, né? Mas eu concordo que isso aí não é uma coisa assim sustentável, né, a longuíssimo prazo, né? Eu acho que o nosso espaço aqui na DTI vai virar um espaço de sincronização quando for possível, né? E as pessoas vão querer encontrar e fazer coisas juntas aqui e, ao mesmo tempo, ter a opção também de fazer coisas em casa, né? Mas eu acho que ninguém vai dispensar, sabe, totalmente essa... E até a falta da casualidade, né? Você tá dando uma volta, encontra com alguém que você não vê, né? Assim, isso não dá para reproduzir muito bem no virtual, né? Essas casualidades. Não tem jeito. Não, de ter uma ideia, de ter um insight ali naquela casualidade, você tá subindo no elevador, encontrar com alguém, discutir alguma coisa e lá ali falei, putz, aconteceu aqui. Dessa rotina que a gente tem hoje de videoconferência, de conferência um atrás do outro, estamos aprendendo a ficar mais pontuais que nunca, né? Porque não tem mais que subir, encontrar com alguém, se perder no caminho, a gente está buscando, a objetividade ficou muito maior, mas em contrapartida perde exatamente o que você disse, dessa casualidade e da criatividade decorrente dela, fora as relações familiares, de amizade, né? Eu vejo hoje meus pais já estão muito bem de saúde, graças a Deus, mas já sofrem muito dessa falta de contato com a família, com os amigos, né? É difícil manter eles em casa esse período todo, e perdendo isso que é muito nosso, pelo menos eu que venho de uma família de italiano, é muito forte, né? Não tem, todo final de semana, almoço, 3-4 horas de almoço, encontrando com a família. Faz falta mesmo. Todo mundo na casa da mãe, e uma sociedade muito, muito baseada nisso, né? Então, acho que isso tem feito falta. É bacana demais. Você vê que você realmente é um cara de tecnologia com visão ampla, né? De negócio e de gente, né? Não é o protótipo, né? Não, porque sempre o protótipo que as pessoas têm de alguém de tecnologia é alguém que preferia, inclusive, tá adorando, né? Tem até uma piadinha, não sei se foi do Gilbert, sei lá, alguma piada do tipo assim, agora é recomendado o contato social. Aí o cara falou, já pratico isso há muito... o isolamento social. Aí o cara falou, já pratico isso há muitos anos já, né? Assim, a imagem que as pessoas têm do cara mais nerd é isso, né? E a gente está falando aqui do contrário, né? Da necessidade das pessoas se encontrarem, né? Trocarem experiências, se acolherem, né? Aquele acolhimento que existe quando se encontra, né? Coisas assim. Eu acho isso extremamente importante. Eu acho que o outro assunto que a gente tangenciou um pouco nessa conversa e você acabou de colocar na pauta é o ser humano nesse processo todo, né? Falando de tecnologia quem faz são seres humanos, né? Máquina a gente compra, tem dinheiro. Agora quem realmente vai gerar criatividade, vai melhorar seu produto, que vai pensar no modelo, é o ser humano. Então, não tem como falar de tecnologia e não falar de ser humano. Eu acho que não tem jeito. Bom demais, cara. Ser humano, a pessoa é o recurso-chave desse processo. Não, excelente, é uma pena, assim, eu sempre falo porque, por mim, eu ficaria mais 1 hora aqui conversando, a conversa foi excelente, eu tô lembrando muito, eu achei interessante demais isso, né, ou seja, você começou a gente falando de tecnologia, mas falando da importância de ter empatia com o negócio, da importância de entender a natureza do ser humano, né, de botar o ser humano aí no jogo, né, e de fazer as interações, no final isso tudo gerar valor, né. Cantelli, muito obrigado aí pela sua presença, acho que esse episódio ficou muito bacana. Eu que agradeço muito, muito obrigado pelo convite, foi uma honra, um grande prazer. Obrigado a todos os ouvintes do podcast também. Tá bom, abração. Abraço.